Lições de Éfeso, uma igreja caída. Continuamos no nosso estudo e estamos vendo o que aconteceu uma vez que Jesus comissionou a igreja para dar continuidade à sua missão e a igreja recebeu então um Espírito Santo, o poder para continuar a missão do Messias, dar continuidade. Nós vimos no último vídeo o momento que Pedro e João, como Jesus, ministraram o aleijado de forma indiscriminada. Eu digo indiscriminada porque o homem pediu esmola, Pedro não deu esmola. Eles não abordaram o homem pediu. E eles simplesmente sabiam que eles tinham recebido uma missão da parte de Jesus, o Messias, e eles tinham que executar. O homem está aleijado, a gente está aqui para curar. É a nossa missão, curar os enfermos. Só que com isso, o que aconteceu naquele dia foi que muitos ficaram admirados. E o que acontece? Pedro, ele levanta e ele prega. Ele não pregou lá na hora do batismo com o Espírito Santo. Ele levanta e prega para o povo. Versículo 19, ele chega a falar o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele está pregando arrependimento, que é a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Nisso, há um rebuliço de novo, aí eles são levados ao Sinédrio. E saindo do Sinédrio, eles se encontram com a igreja, eles saem do Sinédrio com uma ordem que eles não podem mais curar ou falar desse Messias, Jesus. 4:18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João falam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, pessoal, não dá. A gente foi comissionado, a gente tem uma missão para cumprir. E aí eles foram ter com a comunidade de fé, a comunidade dos discípulos, e contaram tudo o que havia acontecido e que foram falado com eles. Versículo 24, isso é 4:24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa palavra, ajuntaram-se a uma, em Salmo 2 é conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido é Messias. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual messianou, ungiste. Aí ele cita, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. De novo, foi renovado. E anunciavam a palavra de Deus. É interessante isso, né? Eles estão vivendo essa transferência do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo na vida de Jesus, o Messias. Agora eles, como comunidade, estão experimentando isso. Como Jesus recebeu o poder, agora eles receberam poder. Jesus executava a missão, eles estão executando essa missão e encontrando a perseguição que Jesus mesmo encontrou. Tudo que foi avisado da parte de Jesus. E aí a palavra diz que eles estavam vivendo em comunidade, versículos
32 a 35 fala sobre isso, mas eu queria ver um episódio com vocês. O episódio de Ananias e Safira, que contaram mentirinhas, uma mentirinha. Atos 5, versículo 9. Tornou-lhe Pedro, para que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Pedro estava falando nesse momento no auge da presença e do governo do Espírito Santo na igreja primitiva. E ele estava dizendo para esse casal que tinha vendido um terreno e entregaram uma oferta, dizendo que a oferta era todo o dinheiro da venda do terreno. E eles, na verdade, eles tiraram uma parte e guardaram para si. Nos nossos padrões de hoje, uma mentirinha. Ananias contou uma mentirinha, Safira contou uma mentirinha, mas esse foi o momento do auge do Espírito Santo. E a palavra diz, por causa da mentira, não porque eles retiveram dinheiro, porque eles guardaram uma parte para si. Pedro até comenta, você podia ter guardado isso sem nenhum problema. Você não tinha que dar nenhuma oferta. Ou podia ter dado uma oferta de um valor parcial disso. Só reconhecer que era parcial, mas pegou, o Espírito Santo falou com Pedro que o casal havia mentido. Eles são fulminados. E acontece o quê? 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, além da igreja, outros ouviram o que aconteceu com Ananias e Safira. E nisso, os próximos versículos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía, olha a palavra, afluía, ou seja, foram algumas pessoas, afluía. Lembra aquela palavra que eu falei sobre o tempo do verbo? Afluía, não é afluiu, não foi uma vez. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ou seja, a igreja primitiva assimilou a missão do Messias como principal. Eles deram continuidade a isso. Eles estavam nas cidades, estavam em Jerusalém para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eles estão dando continuidade à missão que Jesus, o Messias, começou. A gente precisa entender isso. Nós estamos vendo essas evidências até no auge do temor. Eu diria, é quase como se eles também, no temor do Senhor, pensassem, não vamos largar essa missão. Essa é a missão que nós recebemos, nós vamos dar continuidade a essa missão.